Irmãos, a paz de Alcha, meu nome é irmão Júnior Bispo, da unidade do Corpo de Alcha, em Salvador, Bahia, e vamos estar gravando áudio, irmãos, para a edificação do corpo. Nesse áudio, iremos falar sobre os dons espirituais. Louvado seja o Criador. Muitos irmãos, eles pensam que não tem dons, vou dizer assim. Mas nesse estudo, irmãos, iremos ver que todos nós temos dons. Louvado seja o Criador. E o Eterno vai cobrar de todo mundo. Então, eu espero que esse estudo venha trazer um esclarecimento para os irmãos acerca dos dons espirituais. Louvado seja o Eterno. Irmãos, vamos iniciar no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Vai dizer assim, irmãos. A propósito dos dons do Espírito, irmãos, não quero que estejais na ignorância. Olha aí, irmãos, que Shaul vai dizer para a igreja de Coríntio. Irmãos, acerca dos dons espirituais, não quero que estejais na ignorância. Aleluia. Peço que os irmãos abram também no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 13. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 13. Vai dizer assim, irmãos. Desses dons, não falamos segundo a linguagem ensinada pela sabedoria humana, mas segundo aquela que o Espírito ensina, exprimindo realidades espirituais em termos espirituais. Aleluia, louvado seja Eterno. Depois, irmãos, nós iremos voltar nesse versículo. Bom, irmãos, vamos iniciar o estudo. Nessa primeira parte, nós iremos ver que o dom é um presente ideal voltado para a edificação do corpo. O dom ele tem uma utilidade própria, pessoal, e tem uma utilidade também coletiva. Louvado seja o Criador. Peço que os irmãos abram no livro de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26, para a gente iniciar o estudo. Vai dizer assim, irmãos. Que fazer, pois, irmãos, quando estáis reunidos? Cada um de vós pode cantar um cântico, proferir um ensinamento ou uma revelação, falar em línguas ou interpretá-las, mas que tudo seja feito para a edificação. Louvado seja Eterno. Então, Shaul vai dizer, irmãos, quando vocês se reunirem, tudo o que vocês façam seja voltado para a edificação do corpo. Louvado seja o Criador. Peço que os irmãos abram o livro de Efésios, capítulo 4, versículo 11, 12, e vamos ler também o 16. Eu peço que os irmãos tenham um pouco de paciência, que os irmãos vão entender. O versículo 11 e 12 vai dizer assim. Aqui vai falar sobre os dons do Espírito, que Ial, por Ial Shamashia, concedeu os dons para os homens. No versículo 11 diz assim. Ele concedeu a uns apóstolos, olha aí, irmão, dom de apostolado, a outros profetas, dom de profecia, a outros evangelistas, dom de evangelizar, a outros pastores, dom de pastorear e doutores, para aperfeiçoar os santos. Olha o segredo aí, ó. Em vista do serviço para a edificação do corpo de Alcha. Louvado seja Yahweh. Então aqui vai dizer, irmãos, que o Eterno, por Yahweh Mashiach, concedeu os dons para os homens. Só que ele diz aqui que ele não concedeu os dons para uso próprio. Ele vai dizer assim no versículo 12, para aperfeiçoar os santos em vista do serviço para a edificação do corpo de Alcha. Louvado seja Yahweh. Então, irmãos, aqui nos mostra que os dons que o Eterno concedeu para os homens, dom de apostolado, dom de profecia, dom de evangelização, não foi para uso próprio, mas para uso coletivo, porque o dom é um presente do Eterno voltado para a edificação do corpo. Espero que os irmãos tenham entendido. Vamos abrir também, irmãos, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Louvado seja Deus. Vai dizer assim, irmãos. Aqui vai falar também sobre os dons espirituais. Vamos pegar do versículo 4 até o versículo 7. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Diversidade de ministérios, mas Ial é o mesmo. Diversos modos de ação, mas é o mesmo Ial que realiza tudo em todos. Cada um recebe o dom de manifestar o Espírito para a utilidade de todos. Vamos pegar o início do versículo 8. A um, o Espírito da mensagem da sabedoria. A outro, a palavra da ciência.
E ele começa a falar os dons. Então no versículo 7 ele diz assim: cada um recebe o dom de manifestar o Espírito. Olha aí. Cada um recebe o dom de manifestar o Espírito para a utilidade de todos. Louvado seja Yahweh. Porque o dom é um presente do Eterno que tem uso próprio, mas ele é voltado para a edificação do corpo de Yahshua. Louvado seja o Criador. Espero que os irmãos já estejam começando a entender. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Peço que os irmãos abram 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Que vai dizer assim, irmãos: todos vós, conforme o dom que cada um recebeu, consagrai-vos ao serviço um dos outros, como bons dispenseiros da multiforme graça de Yahweh. Louvado seja o Criador. O versículo diz assim: se alguém fala, façam como se pronunciasse a palavra de Yahweh. Alguém presta serviço, faça com capacidade que Yahweh lhe concedeu, a fim de que em tudo seja glorificado por Yahshua Mashiach, a quem pertence a glória, o poder, pelos séculos dos séculos, assim seja. Então no versículo 10 diz: todos vós, conforme o dom que cada um recebeu, consagrai-vos ao serviço um dos outros, como os bons dispenseiros da multiforme sabedoria de Yahweh. Olha o que o apóstolo Pedro vai trazer aqui, irmãos. Consagrai ao serviço um dos outros. Por quê? Porque o dom ele é um presente voltado para a edificação do corpo. Louvado seja Eterno. Espero que os irmãos tenham entendido e nós também iremos ver isso no Velho Testamento. Irmãos, eu quero trazer uma questão para os irmãos aqui. No livro de Colossenses 2,17, vai dizer que tudo o que aconteceu no passado são sombras das coisas futuras. No livro de Eclesiastes 9, vai dizer que o que foi há de ser, porque nada é novo debaixo do céu, tudo se repete. Louvado seja Eterno. Segundo a Bíblia, palavra-chave, o significado da palavra edificação no grego significa construção. Edificação no grego, se eu estiver pronunciando correto, é oikdome, que é construção, edificação, formado por duas palavras gregas, oikos, que significa casa, templo, morada. Casa, templo, morada. Doma, construir. Então, oikdome é formado por duas palavras, oikos, que significa casa, templo, morada, e doma, construir. Então, edificação no grego, construção, formado por duas palavras que significa construir casa, construir templo. Louvado seja o Criador. Por que eu trouxe essa questão, irmãos? Nós vamos ver que, como a palavra fala que tudo o que aconteceu são sombras do que era de vir, o Eterno também concedeu dons do Espírito no Velho Testamento. Louvado seja Eterno. Primeiro, irmãos, eu peço que os irmãos abram no livro de Efésios 4, do versículo 10 ao 12, para a gente entender essa questão. Efésios, capítulo 4, versículo 10 ao 12. O que desceu é o que subiu acima de todos os céus, a fim de planificar todas as coisas. Ele concedeu a uns apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas e a outros pastores e doutores para aperfeiçoar os santos, em vista do serviço para a edificação do corpo de Yahshua. Louvado seja o Criador. Então ele concedeu os dons, irmãos, para o quê? Para a edificação do corpo de Yahshua Mashiach. Louvado seja Yahweh. Então peço que os irmãos abram agora no livro de Êxodo, capítulo 31, versículo 2 ao 10. Êxodo 31, versículo 2 ao 10. Irmãos, nós sabemos que nós somos o templo do Espírito de Yahweh. Está no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Que o templo, no Velho Testamento, ele é uma tipologia do nosso corpo, né? O templo é formado pelo santo lugar, pelo átrio exterior, o santo lugar e o santo dos santos. O átrio exterior hoje equivale ao nosso corpo. O santo lugar, na verdade, passou a ser a nossa alma, e os santos dos santos passou a ser o nosso espírito. Os irmãos já sabem, muitos irmãos já sabem disso, né? Eu só quero trazer essa questão para os irmãos entenderem isso, que o templo no Velho Testamento é na tipologia do nosso corpo.
Aí no vídeo de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, diz que nós somos o templo do Espírito de Yahweh. Louvado seja Yahweh. Então aqui, irmãos, quando foi construído o tabernáculo, no Êxodo, o que acontece? O tabernáculo também é formado pelo Santo dos Santos, o Santo Lugar e o átrio exterior. Então o que acontece, irmãos? A partir do capítulo 25, o Eterno vai começar a falar sobre o templo, sobre o tabernáculo. Vai falar assim, ó, construa de tal maneira, use tal pano, use tal ferramenta. Ele começa a dar instruções. Você vai fazer tudo conforme eu te mostrei, Moisés. Ele começa a dar instruções até o capítulo 31. E quando chega no capítulo 31, irmãos, a última coisa que o Eterno vai dar vai ser as pessoas que irão construir o tabernáculo, né? E um detalhe, irmãos, as escrituras também nos chamam de tabernáculo. Eu vou colocar o versículo aqui na tela, vai aparecer. Então o que acontece? O Eterno começa a dar das medidas, depois o Eterno vai e por último o Eterno dá as pessoas que irão construir o tabernáculo. Louvado seja o Criador. Nós vemos que edificação no grego é construção, formada por duas palavras gregas que significa construir casa, construir templo. Louvado seja o Criador. Então, vamos ler Êxodo 31, do versículo 2 ao 10, que vai dizer assim: Eis que chamei, o título aqui na Bíblia de Jerusalém vai dizer assim, os operários do santuário, que é os homens que não construir o tabernáculo. Vamos pegar do versículo 1 mesmo, versículo 1. E Yahweh falou a Moisés dizendo, eis que chamei pelo nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Eldá. Eu enchi com o espírito de Yahweh em sabedoria, entendimento e conhecimento para toda espécie de trabalho, para elaborar desenhos, para trabalhar em ouro, prata e bronze, para lapidação de pedras de engastes, para entalho de madeira e para realizar toda espécie de trabalhos. Eis que lhe dei por companheiro Oliabe, filho de Aquisemeque, da tribo de Dan. Coloquei sabedoria no coração de todos os homens de coração sábio, para que façam tudo o que te ordenei. Pronto, irmãos. Ponto aqui. Só uma observação. Ele deu o espírito de inteligência, sabedoria e conhecimento para um Yaldim da tribo de Eldá e deu sabedoria a um Yaldim da tribo de Dan. E continuando, no versículo 7 vai dizer assim, vamos pegar do versículo 6, né? Eis que lhe dou o companheiro Oliabe, filho de Aquisemeque, da tribo de Dan. Coloquei sabedoria no coração de todos os homens de coração sábio, para que façam tudo o que te ordenei. Aí vai dizer assim, a tenda da reunião, né? A arca do testemunho, o propicitário que está sobre ela e toda a mobília da tenda, a mesa com todos os seus acessórios, o candelabro de ouro puro com todos os seus acessórios, o altar do incenso, o altar dos holocaustos com todos os seus acessórios, a bacia com a sua base, os vestimentos litúrgicas, as vestimentas sagradas para o sacerdócio de Arão e as vestimentas dos filhos para o exercício do sacerdócio, o óleo da unção e o incenso para o santuário. Farão tudo de acordo como te ordenei. Louvado seja o Eterno. Então, o que acontece, irmãos? O Eterno concedeu o espírito de sabedoria, conhecimento e inteligência. Para o quê? Para construir o tabernáculo. Louvado seja o Eterno. Então, o que nós vemos nisso aqui, irmãos? Que assim como o Eterno, assim como o templo no Velho Testamento, ele é uma tipologia do nosso corpo, da mesma forma que o Eterno concedeu aqui o espírito de sabedoria, conhecimento e inteligência para construir o tabernáculo no tempo do Êxodo, o Eterno concedeu os dons espirituais para os irmãos para haver edificação no corpo de Yahshua. Louvado seja o Eterno. Espero que os irmãos estejam entendendo, porque tudo o que aconteceu no passado, eles são sombras do que era de vir. Da mesma forma que como o nosso corpo, ele é sombras do templo, do tabernáculo, o espírito de conhecimento, sabedoria e inteligência que o Eterno deu aos homens, ele é sombra dos dons espirituais. Louvado seja o Eterno. Por isso que o dom ele é um presente voltado para a edificação do corpo de Yahshua. Louvado seja o Criador. Irmãos, uma pequena observação. Porém, ler
Êxodo, do capítulo 24 até o 32, verá que os homens não pediram o espírito de conhecimento, inteligência e sabedoria, mas Yahweh concedeu a eles, e mesmo sem eles ter pedido. Por quê? O Criador concedeu porque o templo do Eterno tinha que ser construído, edificado. Louvado seja Eterno. Peço que os irmãos abram agora no livro de Efésios 4, versículo 11 ao 13, vai dizer assim: Ele concedeu a uns apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, a outros pastores e doutores, para aperfeiçoar os santos, em vista do serviço para a edificação do corpo de Alcha, até que alcançamos todos nós a unidade da fé, o pleno conhecimento do Filho de Al, o estado do homem perfeito e a medida da estatura da plenitude de Alcha. Então, o Eterno quer que todos nós alcancemos a unidade da fé, o pleno conhecimento do Filho de Al, o estado do homem perfeito e a medida da estatura da plenitude de Alcha. E no versículo 11 e 12 vai dizer que ele concedeu os dons. Concedeu os dons. Aí no versículo 12 vai dizer assim: para aperfeiçoar os santos, em vista do serviço para a edificação do corpo. Então, da mesma forma que o Eterno concedeu aos homens lá o espírito de sabedoria, conhecimento e inteligência, ele concedeu os dons para os irmãos para que haja edificação no corpo de Alcha. Porque a igreja ela precisa ser edificada, o templo do Eterno precisa ser edificado. Louvado seja o Criador. Irmãos, uma observação, irmãos. A igreja de Corinto, ela tinha todos os dons. Onde está isso? 1 Coríntios capítulo 1, versículo 4 e 7. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 4 e 7. Vai dizer assim, irmãos. Eu quero mostrar para os irmãos que todos nós temos dons. O dom, irmãos, ele é que não talento. O Eterno vai cobrar de todo mundo. Louvado seja Eterno. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Dou incessantemente graças a Yahweh a vosso respeito, em vista da graça de Yahweh que me foi dada em Yahshua Mashiach, pois foste nele acumulados de toda a riqueza, toda a palavra e todo o conhecimento. Na verdade, o testemunho de Yahweh tornou-se firme em vós, a tal ponto que nenhum dom vos falte, a vós que esperais a revelação de nosso mestre Yahshua Mashiach. Louvado seja o Criador. Então, deixa eu dizer assim, irmãos. Aí, nenhum dom vos falta. Louvado seja Eterno. Nenhum dom vos falta. Peço que os irmãos abram no livro de 1 Coríntios capítulo 14, versículo 12. Irmãos, se for necessário, a gente pode estar trazendo uma parte 2, reforçando mais ainda essa questão dos dons espirituais. 1 Coríntios capítulo 4. No 1 Coríntios capítulo 14, versículo 12, vai dizer assim: Assim também vós, já que aspirai os dons do Espírito, procurai tê-los em abundância para a edificação da Assembleia. Olha aí, irmãos. Olha o que ele diz. Já que aspirai os dons do Espírito, procurai tê-los em abundância. O Shaul está falando para você ter muitos dons. Não é para você ter somente um dom. Louvado seja o Criador. Para você ter muitos dons. Porque lá no livro de... eu esqueci qual é a passagem agora. Romanos 11, 29. Vai falar que os dons e a vocação do Eterno e as vocações são irrevogáveis. Observe que Shaul diferencia dom da vocação. Tá entendendo, irmãos? Porque os dons nós podemos ter em abundância. Então Shaul vai dizer aqui no 1 Coríntios 14, versículo 12, vai dizer assim: irmãos, buscai aspirar os dons. Ele não fala para você aspirar o dom. Ele fala para você aspirar os dons, porque nós podemos ter vários dons. Louvado seja o Criador. Procurai tê-los em abundância para a edificação da Assembleia. Louvado seja Eterno. 1 Coríntios capítulo 12, irmãos, versículo 30 ao 31. Vai dizer assim: todos têm um dom de cura, todos falam línguas, todos as interpretam, aspirai os dons mais altos. Aliás, posso indicar-vos um caminho que ultrapassa a todos. Então no versículo 31, Shaul vai dizer assim: aspirai os dons mais altos. Observe que Shaul não fala para você aspirar o dom, ele fala para você aspirar os dons mais altos, porque você pode ter mais de um dom. Certamente tem muitos irmãos que têm mais de um dom: dom da ciência, dom da sabedoria, dom do discernimento de espírito, dom da cura. Tá entendendo, irmãos? O dom ele é um presente que o Eterno dá para a edificação do corpo, ele dá de graça, né? Louvado seja o Criador, louvado seja Eterno. Irmãos, se o Eterno permitir, a gente pode estar gravando outro
esclarecimento acerca dos dons espirituais, mas esse áudio é para trazer, esse pequeno áudio é para trazer esse esclarecimento que todos nós temos dons. Todos nós temos dons. Louvado seja eterno. E se for necessário, podemos estar gravando outro áudio. Eu espero que esse áudio venha trazer edificação para o corpo de Alcha, que os irmãos fiquem na paz de Alcha, que a graça de Alcha Machia transborde na vida de cada um dos irmãos. Louvado seja o Criador. Fiquem na paz de Alcha. Que assim seja.